Boa noite a todos. Que Jesus possa estar conosco. E creio que o fato de estarmos aqui uma noite fria, uma noite em que somos convidados a ficar debaixo da coberta em casa, é sem dúvida alguma um sinal que nós damos aos espíritos amigos, a Jesus, o nosso fim e propósito no sentido de nos melhorarmos na nossa caminhada. O estudo da noite de hoje, como quase todos, para dizer todos os estudos do Evangelho de Jesus, ele nos traz dois propósitos. O primeiro é nós refletirmos sobre os ensinos do Mestre, sobre aquilo que ele nos deixou e procurarmos uma perfeita compreensão dos seus ensinos, dentro de um contexto que a gente precisa entender, que foi feito há mais de 2 mil anos atrás, num povo ainda muito embrutecido, que não tinha o nível de desenvolvimento moral e intelectual que nós temos nos dias atuais, nem tampouco todos os recursos. Imaginem vocês, na era cristã, no início da era cristã, hoje nós temos tablet, computador, anotação de escrita. No início da era cristã, poucos eram os registros e as anotações sequer escritas. Alguns pergaminhos, algumas anotações, mas o desafio era muito maior do que nos dias atuais, pelo menos nesse aspecto da tecnologia e do conhecimento. E uma outra parte importante do ensino do Mestre é nós buscarmos a aplicabilidade dele nos momentos atuais. Porque se nós compreendermos, se nós entendermos tudo aquilo que Jesus quis dizer, mas nós não trouxermos para a nossa realidade, para a nossa vivência, isso fazer com que nós possamos refletir sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes, e talvez, se chegarmos à conclusão, que possamos mudar aquilo que precisa ser modificado. O capítulo de hoje o tema de hoje está no capítulo 24, que nos fala sobre a candeia debaixo do alqueire. Um subitem específico que nos fala sobre não vades ter com os gentios. Eu vou daqui a pouco ler o trecho do Evangelho que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, antes de mais nada, é importante nós compreendermos o contexto em que todo esse ensino foi registrado. Eu vou ler primeiro e explico depois. Nos fala assim em Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 7. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de haver-lhes dado as instruções seguintes: não procurei os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Esse capítulo 10 do Evangelho de Mateus é um capítulo em que Jesus está orientando os seus 12 discípulos para que eles possam sair levando a boa nova aos povos daquela região. E nessas orientações, Jesus faz alguns alertas
por exemplo, de um estudo passado que nós fizemos aqui algumas semanas atrás, quando ele fala que pensei que eu vim trazer a paz, estou enganado, que eu vim trazer a divisão. Nesse capítulo também que ele nos fala, ele fala aos discípulos que se chegar em alguma casa, em alguma cidade, e houver muitas contendas, muitas discussões, que eles abandonem aquela cidade. Enfim, são ensinos que nos causam uma certa estranheza, porque, por exemplo, Jesus falava para os seus discípulos para fugir das discussões, um negócio meio estranho. Ele que foi aquele que enfrentou todos os embates e todas as situações da vida. Como nos diz aqui nesse capítulo, versículos 5 a 7, não procureis os gentios e não entrei nas cidades dos samaritanos. Ou seja, quando Jesus nos fala tanto de amor, tanto de que somos todos irmãos, que nós precisamos nos dar as mãos, que você não deve ter diferença de raça, de cor. Esse mesmo Jesus que fala isso, ao mesmo tempo recomenda aos seus discípulos: não procurei os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos. Parece que ele está fazendo um processo de exclusão, fazendo um processo de não atender aquilo que ele fala. É isso? É isso sim, mas isso tem um motivo. Na verdade, conforme nós dissemos, Jesus está fazendo uma orientação aos seus discípulos. Quando ele está orientando os seus discípulos, ele conhece muito bem a turma que está com ele. Ele sabe, por exemplo, que Pedro é um indivíduo de temperamento, como dizemos na gíria de hoje, o pavio de Pedro é um pavio curtinho. Então, quando ele faz essa recomendação, ele faz sabendo o seguinte: quem são os gentios, quem são os samaritanos e quem são os seus discípulos. Ele os conhecia muito bem. É como se nós pudéssemos dizer assim, um professor que chega numa sala de aula e começa a dar um desafio para os alunos muito maior do que a capacidade dos alunos de realizar. Aí o aluno vai tirar nota ruim na prova, será o ruim é o aluno? Ou será que o ruim foi o professor que não soube o nível da turma para poder aplicar uma prova adequada? Então o que Jesus sabia é que os discípulos dele eram homens comuns, pessoas como nós, e que pessoas que não estavam ainda preparadas para algumas situações daquele momento, para o enfrentamento. Então ele, quando fala assim, se houver alguma contenda, alguma discussão, fuja do local, não é uma forma de se acovardar, muito pelo contrário, é só uma forma de evitar a discussão, porque ele sabia que se alimentasse a discussão, boa coisa talvez não saísse. E aí ele fala ainda: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? As ovelhas perdidas da casa de Israel são os judeus. Então, quando ele fala não vades aos gentios e não vades aos samaritanos, ele sabia o seguinte: os gentios e os samaritanos, principalmente os gentios, eram um povo politeísta. O que é ser politeísta? Acreditar em vários deuses. Por que eles acreditavam em vários deuses? Todos nós trazemos na nossa essência, no nosso íntimo, a existência de um ser superior. Entretanto, a existência desse ser superior
nem sempre foi da forma como nós concebemos hoje. Há um Deus justo, bom. Não. Os povos antigos, os povos primitivos, principalmente pelo seu estado ainda de embrutecimento, de falta de esclarecimento, eles não tinham ainda clareza sobre certas coisas. Tinham essa coisa assim, existe um Criador, existe um Deus, mas que Deus é esse? E aí as pessoas olhavam para os fenômenos naturais que aconteciam na vida humana: a chuva, o trovão, a maré. E algumas coisas dessas causavam medo, como nos causa até hoje. Quem fica tranquilo naquelas noites, daqueles relâmpagos que cortam o céu de norte a sul, um vento muito forte que quase derruba as casas? Então eles olhavam esses fenômenos naturais e imaginavam o seguinte: existe o Deus da chuva, existe o Deus do sol, existe o Deus do trovão, existe o Deus... Ou seja, era uma forma como se eles pudessem compreender o porquê da existência daquilo, já que eles não conheciam os fenômenos naturais. Então tinham vários deuses. E eles entendiam que quando estavam acontecendo manifestações, tipo uma noite de relâmpago, era o Deus do relâmpago que estava se manifestando. E esse Deus estava se manifestando de forma zangada, ele estava embrutecido, ele estava raivoso por alguma coisa. E essa alguma coisa teria alguma relação com aquilo que talvez aquele povo tivesse feito ou deixado de fazer. E daí é onde começa a questão da crença dos sacrifícios. Então eles começam a fazer sacrifício como forma de amansar Deus. E aí os fenômenos paravam porque paravam, não paravam porque... Só que como eles faziam o sacrifício e os fenômenos paravam, então os fenômenos pararam porque eu fiz o sacrifício. E aí começaram a cada vez mais acreditar que existia o Deus da chuva, o Deus do relâmpago, o Deus disso, o Deus daquilo, não sei o quê, e que nas manifestações deles precisavam fazer sacrifícios para poder amansar os deuses. Essa era a cultura politeísta da época. A partir de Moisés começa a vir a ideia do Deus único. E o primeiro povo que assimilou essa ideia do Deus único foram os judeus, foram os israelitas, aqueles que realmente assimilaram essa ideia logo de primeira mão. Então, quando Jesus fala ide antes em busca das ovelhas perdidas de Israel, ou seja, é ir em busca dos judeus. Por quê? Os judeus já tinham o conceito do Deus único um pouco mais amadurecido, enquanto nos gentios o conceito era do conceito do politeísmo, ou seja, teria muita dificuldade para os apóstolos fazer com que aquele povo compreendesse a ideia do Deus único. Mas no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, é um capítulo em que nos narra a conversão de Paulo, a conversão de Saulo, de Paulo, e a conversão dele ao cristianismo. Então nos fala sobre aquela questão do que ele estava indo para Damasco em busca de Ananias, e que em busca de Ananias, ao meio-dia surge uma luz e Saulo cai do cavalo, e em função de cair do cavalo ele fica cego e começa a ter uma visão, e essa visão ele reconhece que é uma visão de alguém. Depois ele pergunta quem é,
E aí ele fala: eu sou Jesus. E aí Saulo faz aquela famosa frase assim: o que queres que eu faça? E a partir daí Saulo se converte ao cristianismo, e quando ele levanta, ele fala com Jesus, fala com Paulo: vá até a cidade, que estava indo para Damasco, e lá você vai saber quais são os próximos passos. Olha como é que Jesus é o verdadeiro pedagogo. Ele quase nunca nos dá uma resposta sobre certas coisas. Quando Saulo tem esse problema, ele não diz para Saulo: você vai para lá que você vai encontrar com Ananias vai te recuperar a visão. Não. Ele fala para o Saulo o seguinte: você vai e lá você vai encontrar a resposta. Ou seja, ele faz um teste na fé de Paulo, na fé de Saulo, melhor dizendo, sobre aquela situação. Mas por que eu estou comentando isso? E aí Saulo vai para Damasco, e quando ele chega em Damasco, ele se hospeda lá no local e fica esperando, confiante de que a solução vai aparecer. E aí, nesse momento, Jesus chega para Ananias, que era um dos cristãos da época, e fala com Ananias o seguinte: vá até a cidade, na rua direita, dá todas as indicações para Ananias, e lá você vai encontrar um cidadão chamado Saulo, e você é quem vai fazer com que ele recupere a visão que está perdida. E Ananias fica um pouco espantado, porque ele já conhecia a fama de Saulo, e falou com Jesus: mas eu ir lá para salvar esse homem? Tipo assim, ele é um perseguidor, ele é o cara que está todo mundo com medo dele, porque ele está vindo perseguindo todo mundo. Pois é, mas nesse momento ele está lá orando, e aí que é importante a fala: ele foi o vaso escolhido por mim para levar a boa nova aos gentios. Então, quando Jesus fala aos apóstolos: não vá ter com os gentios, é porque na verdade ele já sabia que lá na frente, e nem tão na frente, ia ter um indivíduo muito mais preparado, porque se tem alguém que foi amplamente preparado para divulgar o Evangelho de Cristo, divulgar a Boa Nova, foi Paulo. Então ele sabia que Paulo ia, assim, ali na frente ele ia ter esse indivíduo para poder fazer esse trabalho. Então, para que eu vou mandar, digamos assim, Pedro ignorante para cuidar dos gentios, eu sabendo que eu vou ter Paulo, que é um homem culto, inteligente, para poder saber de que forma conduzir isso. Então Jesus nos dá com clareza uma demonstração do quanto ele realmente estava sempre olhando à frente. Jesus nunca se preocupou muito com o aqui e agora. O que ele fazia era olhar para frente. Esse talvez seja um dos grandes ensinos que nós podemos trazer para as nossas vidas. Nós olharmos muito mais para a vida futura e muito menos para a vida presente. Porque todos nós, ou a maioria de nós, por sermos elementos, indivíduos ainda extremamente materialistas, nós muitas vezes valorizamos muito a vida atual. E essa valorização da vida atual muitas vezes nos dificulta a olhar para frente, para que a gente possa superar as nossas imperfeições. Quantas vezes, por exemplo, nós temos lá no íntimo a vontade, por exemplo, de perdoar alguém que nos ofendeu, mas muitas vezes deixamos de fazer porque, olhando para a vida presente, isso me machuca, isso faz com que o meu orgulho
seja ferido. Tá? E às vezes, por conta dessa situação, a gente acaba muitas vezes não fazendo aquilo que realmente nós deveríamos fazer, ou quando nada, pelo menos não tentar buscar esse caminho. No Evangelho, Kardec nos diz o seguinte: em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscreve ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz aos seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que ele desdenhe da conversão deles e que nada teria de caridoso, é que os judeus que acreditavam nos Deus unos esperavam o Messias, que é o que eu já disse a vocês antecipadamente. Estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, ali eles acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado, ou seja, já preparado. Saiba que a conversão dos gentios sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo, que foi o que eu falei sobre Paulo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então, o que Kardec fala aqui, em resumo, é o que eu já tinha antecipado em termos de comentário. O que Jesus recomenda aos seus discípulos, ir de pregar às ovelhas transvestidas de Israel, é porque ele sabia que ali o terreno estava preparado, entre aspas. Preparado, entre aspas, porque mesmo ali a tarefa não foi fácil. Mesmo ali as dificuldades que aconteceram foram enormes. Mas ainda assim foram menos difíceis, menos desafiadoras do que seria com os povos pagãos. E aí no próximo capítulo, Kardec nos fala justamente sobre a aplicabilidade desses ensinos nos nossos dias atuais. E aí diz ele assim: essas palavras também podem aplicar-se aos adeptos e aos disseminados do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que era o gentio para os apóstolos. Então, o que Kardec vem nos alertar aqui é o seguinte: hoje, muito menos ainda existe, mas muito menos que existiu. Por exemplo, quando o Espiritismo foi lançado, houve situações em que foi feita fogueira nos livros dos Espíritos para queimar a ideia inovadora. Então, o que a gente percebe, e isso foi verdade com o Cristo, isso foi verdade com o Espiritismo, isso é verdade com todas as vezes que surge alguma coisa para alterar aquilo que nós poderíamos chamar com o nosso status quo, ou seja, com a nossa zona de conforto. Nós, o Espiritismo, de alguma forma, ele vem quebrar a nossa zona de conforto, ele vem fazer com que nós possamos refletir, porque para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, para que nós possamos fazer a nossa melhoria, nosso progresso, com certeza nós precisaremos sair da nossa zona de conforto. Afinal de contas, não é fácil vencer o orgulho, não é fácil vencer o egoísmo, não é fácil vencer a vaidade, não é fácil vencer os desafios da vida material, o conforto, o luxo. Não é fácil vencer nada disso. Mas é
preciso vencer tudo isso para que nós possamos alçar voos no sentido de buscarmos a nossa evolução. Então, toda a ideia nova, ao ser lançada dentro da nossa sociedade, ela de alguma forma cria um embaraço, trazendo aqui para a nossa realidade. Hoje não tanto, mas eu, por exemplo, vivi um momento em que apresentar um computador para um indivíduo era algo desafiador. A pessoa sentar na frente do computador quase que parecia ser esse bicho morte. Douglas está lindo ali, né, Douglas? Assim, porque o computador era algo novo. O computador vinha para fazer coisas que a gente demorava 10 dias para fazer, o computador fazia em 1 hora. E aí a gente começava a ver assim, esse bichinho está melhor que eu, sou. Esse bichinho está me desafiando, ele está me... E quantos profissionais sabotaram os processos, sabotaram uma série de ações dentro das empresas por conta do medo do computador. É o novo. O novo nos causa esse desconforto. A doutrina espírita, ela é muito nova. Se nós pegarmos que o Evangelho de Jesus veio aqui há 2000 anos, 2000 e pouco, o Espiritismo não tem 200. Assim, então, tudo isso é muito novo. E tudo aquilo que é novo precisa ir chegando devagarzinho. Como diz o mineirinho, comendo pelas beiradas, para que a gente possa alcançar o resultado. E para isso, nós precisamos desenvolver uma virtude que Jesus nos recomenda bastante, a tal da paciência. Assim. Então, se nós olharmos para a vida futura, nós vamos ter a perfeita compreensão de que a vida, ela não cessa no túmulo. A vida não termina no dia que a gente morre, muito pelo contrário. A gente está começando uma outra etapa, e dentro dessa nova etapa é a etapa da nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Isso aqui que nós estamos vivendo é só um pedacinho da nossa trajetória de sairmos do simples e ignorante até chegarmos à perfeição. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Continua Kardec. Que, pois, é exemplo desse, procurarem primeiramente fazer prosélito entre os de boa vontade, entre os que desejam luz. Então, o que Kardec nos alerta aqui é o seguinte: o Espiritismo, ele precisa chegar da mesma forma que Jesus colocou a Boa Nova. Quando Jesus falou assim, ide às ovelhas perdidas de Israel, não vales aos gentios nem aos samaritanos. Ele sabia que aqui estava mais preparado do que ali. A doutrina espírita, ela não veio para ser casa cheia, lotada, as pessoas serem convertidas para a doutrina espírita. Não. As pessoas vão chegar à doutrina espírita e cada um a seu tempo vai assimilar ou não essas verdades. Quantas pessoas entram pela porta, vem aqui uma reunião, 2, vai embora. Algumas vão embora para frequentar outra casa, outros vão embora porque não, isso aqui não me preencheu, não me atendeu naquilo que eu precisava. Mas talvez passe aí 1 ano, 2, a pessoa volta. Por quê? É o tempo da maturidade de cada um.
Então nós não precisamos ficar preocupados porque foi embora ou voltou, como é que é? Não, vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar do nosso propósito da melhor forma possível e cada um a seu tempo, cada um a sua hora vai chegando. Sempre quando possível, e a pessoa futuca, porque a gente não deve fazer proselitismo, a gente não deve ficar fazendo assim debates. Por isso que Jesus recomendou aos apóstolos: se vocês forem numa cidade e começar a ter contenda, fuja. Ele usa a palavra fugir, embora talvez não fosse fugir, tipo assim, não alimenta a discussão, não, vai para outro lugar, porque aqui, se as pessoas aqui não querem te ouvir, ali na frente tem alguém que vai querer ouvir. Então nós não precisamos e não devemos ficar alimentando discussões do tipo: a reencarnação existe ou não existe? A vida espiritual é a verdadeira ou não? Ou seja, os conceitos que a doutrina espírita nos traz, eles não são para serem discutidos veementemente, a menos que alguma coisa provoque ou que você tenha oportunidade. Ontem eu estava indo para Barra Mansa com um amigo e na conversa, no carro, saiu assunto de religião. Ele é católico, desse católico fervoroso. Ele comentava de hoje, negócio do Corpus Christi, eu não sei por que saiu o assunto. E ele sabe que eu sou espírita. E aí eu comentei com ele sobre uma situação que eu estou atravessando pessoalmente. E aí ele falou assim: não, mas você tira de letra isso por causa do conceito que você tem da questão da reencarnação. Eu falei: Paulinho, eu não vou dizer que tira de letra, talvez seja um pouco mais fácil para aquele que crê na reencarnação. Aí ele virou para mim e falou assim: você sabe que de tanta gente conversar, eu estou começando a deixar de ser católico, eu não vou deixar não, mas eu estou na firme propósito assim, de acreditar que a reencarnação existe, porque tudo que você já falou comigo a respeito da reencarnação, da justiça de Deus, se a gente parar para pensar, isso faz muito sentido, isso me fala alguma coisa assim no coração de que realmente isso tem algum fundamento. Pois no seu tempo, na sua hora, assim, que bom que você está começando a dizer, você não precisa se tornar espírita não, pode continuar católico. Mas realmente a questão da reencarnação, ela nos ajuda muito com algumas compreensões. Então acho que são determinadas situações que você vai colocando uma sementinha aqui, colocando uma sementinha ali, colocando uma sementinha lá, e essa semente ela vai florescer no tempo de cada um, no momento de cada um. Eu já disse isso aqui em outros estudos e vou voltar a repetir hoje. Eu estudava na Universidade Católica em Petrópolis e tinha uma aula lá que era de ciências morais e religiosas. Apesar de ser universidade católica, não era nada de catolicismo, era realmente da parte moral. E aí, certo dia, o padre que dava aula, o padre Aguiar, me pergunta: Marco, o que você acha da minha aula? Porque a aula dele ficava muito vazia, os alunos passavam fora e eu era sempre aquele da primeira carteira ali. E eu falei assim: padre, você quer que eu fale mesmo? Eu vou falar. A aula é muito chata. E aí ele falou assim: mas isso é importante, eu falei, vocês um dia vão entender, não sei o que. Aí começou a me dar um sermão, entre aspas,
Eu vi só, quer saber de uma coisa? E falei isso mesmo para cortar a conversa. O sofá entra por aqui e sai por aqui. Eu falei, não tem importância. Eu tenho certeza que muita coisa entra por aqui, muita coisa sai por aqui, e muita coisa cai no meio do caminho. Eu só quero isso que cai no meio do caminho. E a doutrina espírita é isso, é a gente falar, para algumas pessoas vai entrar por aqui e sair por aqui, mas alguma coisa cai no meio do caminho, e essa coisa que cai no meio do caminho, talvez vai florescer daqui a 5 anos, 10 anos, talvez 5 dias, 10 dias, a gente não sabe, e não está no nosso domínio, no nosso controle, fazer esse exemplo. Então continua Kardec aqui dizendo, que pois a exemplo deste procurarem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais com germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem querem ouvir. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver, do que a um só que se comprada na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores. Deixar tranquilos os outros não é dar mostras de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhe às vezes que estiverem dominados. Então, o que nós precisamos entender com esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, e com esse conceito que Kardec desenvolve, é que o nosso papel é esse, de falar, de divulgar, de revelar, de fazer com que a mensagem do Cristo possa chegar aos ouvidos dos homens e das mulheres que nos ouvem. Se eles vão escutar ou não, se eles vão colocar em prática ou não, já não é mais uma questão pessoal de cada um de nós. Até porque nós mesmos, muitas vezes, vimos aqui falar, mas não quer dizer com isso que nós coloquemos em prática tudo isso que a gente fala. A gente aqui, quando vem falar, eu diria que, de certa forma, é meio papagaio. Aquele papagaio que escuta alguma coisa e repete. Evidentemente que nós somos um papagaio que temos inteligência. Um papagaio que temos inteligência, que temos o livre-arbítrio de podermos fazer ou não aquilo que nós falamos. Bom será aquele que conseguir colocar em prática, se não tudo, porque é muito desafiador, pelo menos uma boa parte daquilo que é trazido. Então, o que nós precisamos entender, para a gente terminar essa nossa fala, de uma vez por todas, nós termos como propósito aplicarmos isso na nossa vida. E aí, falando com aqueles que aqui vêm para ouvirem as palavras do Evangelho. Muitas vezes a gente chega em casa e quer fazer com que o marido, a esposa, o filho, a filha, o vizinho sigam a mesma trilha, o mesmo caminho nosso. Pode acontecer? Pode. Mas só vai acontecer a partir do momento em que cada um de nós, cada um de vocês, fizerem um papel importante na nossa vida humana, que é o papel de exercer influência. Só isso nós podemos fazer. Nós só podemos exercer influência
sobre as outras pessoas, para que as outras pessoas possam perceber e, de alguma forma, se sentirem atraídas. E como é que as pessoas irão perceber? Não é através da sua fala, não é através da minha fala, é através dos exemplos. Então, quando a pessoa perceber, a pessoa que convive comigo, por exemplo, há 40 anos, como é o caso da minha esposa, talvez ela consiga olhar hoje e falar assim: nossa, o Marcos ultimamente ele anda mais calmo. O meu temperamento natural não é esse. O meu temperamento natural é aquela pessoa mais acelerada. A minha vida profissional me levou a um mundo mais corrido, meio que tudo para ontem, meio que tudo precisando ser, se não perfeito, mais próximo do perfeito. E aí você vai vivendo, você vai vendo que isso pode ser realidade para o mundo material, mas não é realidade para o mundo espiritual. Você pode perceber, por exemplo, que seus filhos, suas filhas, talvez não vão seguir esse caminho que você está tentando induzir agora. Tem 3 filhas, todas 3 participaram escola de evangelho, mocidade, tudo que vocês possam imaginar. Das 3, cada uma tem o seu momento do desenvolvimento espírita, desenvolvimento espiritual. E quando eu olho isso, eu olho para mim há 40 anos atrás e vejo o seguinte: Marco, você também não vinha aqui assim de carteirinha, você também não era. Então como que eu posso exigir delas que sejam espíritas exemplares se eu mesmo não fui? Ah, mas você não teve as oportunidades que elas tiveram? Mas será que elas estão amadurecidas o suficiente para essa situação? Não sei. Eu sei o seguinte: a minha parte quanto pai, eu procurei fazer da melhor forma possível. Se não fiz melhor, é porque realmente eu não sabia outra forma de realizar. Então, que cada um de nós possamos, nas nossas vidas, procurarmos mudar as nossas atitudes, mudar os nossos comportamentos, mudar o nosso jeito, muitas vezes, aquela raiva que brota. Outro dia eu conversava com uma pessoa e eu só fizeram uma pergunta: você acha que essa raiva toda sua vai ajudar em alguma coisa? Eu falei: se vai ajudar, não sei, mas pelo menos agora eu estou melhor. Mas está melhor porque eu desopilitado, soltei tudo. Pois é, mas você ficou melhor e quanta gente ficou pior? Quem ficou pior, o problema de quem ficou pior. Eu sei que eu estou melhor. Por quanto tempo você vai estar melhor? Não sei, pois é, se você não arrumar esse... Que a gente traz uns defeitos de fabricação. Se a gente não arrumar esses defeitos de fabricação que a gente acha que é melhor, mas é melhor momentaneamente. Porque no caso, o processo raivoso da pessoa foi com uma pessoa da família. A pessoa da família, ela não vai excluir da família, a pessoa vai continuar. Aí daqui a pouco faz de novo. E como a gente precisa aprender, a gente pede a Deus, pede a Jesus: me ajude a ser uma pessoa mais virtuosa,
Me ajude, por exemplo, a ser uma pessoa mais paciente, mais compreensiva, mais tolerante. Oh, perfeitamente. O que ele faz? Coloca na vida da gente uns desafios sem tamanho, assim, para a gente exercitar tudo isso. Então, a prova que a gente tem na nossa caminhada é fruto das escolhas que nós fizemos em algum momento da nossa vida espiritual ou material. Então, que nós possamos saber respeitar o tempo de cada um, saber fazer a nossa parte para que em futuro próximo nós possamos ter aqui na Terra um planeta melhor, um planeta como nos é prometido, um planeta de regeneração, um planeta onde o bem supere o mal. Pode estar certo que toda maldade, tudo de equívoco que você vê ao seu redor, nada disso ficará em vão, nada disso vai ficar sem que haja a devida correção no seu momento certo, seja o que for, seja uma corrupção, seja um ânimo exaltado, seja o que for, seja violência, tudo irá se ajustar. Muita paz, que Jesus nos abençoe.